vamos lá, vamos ouvir a oração da Ivonete e já vamos começar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, ó Pai, que o Senhor nos deu. Te louvamos pela noite, ó Pai, que os teus anjos acamparam ao nosso redor, nos guardando. Te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus maravilhoso. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, conosco nesse momento em que vamos refletir sobre a tua palavra, ó Senhor. Use, ó Pai, a sua serva, Darlene, para falar conosco, ó Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição, né, é sobre amor e humildade, e o texto básico é o lava-pés. Então, os objetivos que a revista coloca para estudo desta lição são dialogar sobre o serviço como meio de graça, apontar Jesus como exemplo primordial na prática do serviço e afirmar que o serviço não torna ninguém inferior. Estes objetivos, eles acabam batendo um pouco com também lições anteriores que a gente andou estudando aqui, inclusive uma que eu mesma dei, né, recentemente, sobre a questão da humildade e do serviço não nos tornar inferior, coisa assim. Mas vamos lá ao texto, então, para a gente poder reavivar na memória também como é que no texto bíblico mesmo a gente tem esse episódio relatado. Quem pode ler para nós? Eu posso. Então vai. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, faz vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Obrigada, Luciana. Vamos ver primeiro o contexto, né, sobre o Evangelho de João. Rapidamente vamos nos lembrar aqui que o Evangelho de João, ele pode ser dividido em duas grandes partes, ou três, né? A primeira parte vai até o capítulo 12, onde basicamente, então, a gente pode dividir dizendo que essa parte apresenta Deus que veio habitar entre os humanos, né? Começa com aquela afirmação sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Também, ainda logo no começo do
do Evangelho de João, nós temos aquela afirmação tão importante, né, para a nossa fé, que é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, essa afirmação de Deus se apresentando à humanidade tem a ver com isso, com essa primeira parte de Deus chegando perto, né, se aproximando do ser humano. E a gente tem no Evangelho de João, exclusivamente, relatos que são muito importantes, né? As bodas de Caná, a purificação do templo, a história do encontro com Nicodemos, a mulher de Samaria, diversas curas e discursos sobre a missão de Jesus, aquelas afirmações comparadas importantes, né? De que Jesus é o pão da vida, que é a água viva, a luz do mundo e o bom pastor. O encontro com a mulher adúltera, a cura daquele cego de nascença, onde se discute a questão de se ele pecou, né, ou se foram os pais que pecaram, aquela coisa toda, e a ressurreição de Lázaro. Alguns estudiosos afirmam, então, que a ressurreição de Lázaro foi um ponto de inflexão na caminhada de Jesus, para que, então, de fato, foi a gota d'água, né, que fez com que, então, a perseguição a Jesus fosse mais forte, determinante, e ele começou, então, a segunda parte da caminhada dele de voltar para o Pai. Então, a partir do capítulo 13 até o 17, né, os estudiosos dizem que a gente pode ter um núcleo ali que conta esse caminho de Jesus começando a voltar para o Pai, levando consigo os humanos. Então, na primeira metade é Deus que chega para os humanos e agora é Jesus que volta para o Pai. Então, a gente tem a narrativa de lava-pés, somente também no Evangelho de João, aquele capítulo, aquele trecho todo em que ele se apresenta como o Consolador, a comparação da videira e dos ramos, as palavras de despedida e a monumental história da oração sacerdotal. A partir, então, do capítulo 18 até o 21, ele vai narrar a morte e a ressurreição de Jesus. Aí sim, então, outra vez, repetindo várias coisas que já estão nos evangelhos sinóticos, né? Mas aí eu destaquei, então, o que somente o João conta ou explora de uma maneira bem específica. Com respeito ao próprio lava-pés, a gente tem alguns destaques para fazer, e eu queria voltar, então, lá no texto bíblico, para lembrar, assim, olha, por exemplo, um destaque que a gente gostaria de fazer é que quando ele estava sendo servida, né, a refeição já, olha, estava sendo servido o jantar, né? E aí, Jesus se levanta da mesa, ele interrompe a refeição, tira a sua capa e coloca uma toalha em cima, em volta da cintura, né? Esse gesto de tirar a capa já é um sinal bem típico de que ele, então, se desveste de toda a sua superioridade eventual, né? E coloca a roupa do servo, a toalha em volta da cintura. Foi difícil, quando eu estava procurando ilustrações, encontrar uma em que Jesus, de fato, aparece como provavelmente fez, né? Com o dorso nu, então, e uma toalha em volta da cintura, com a qual ele foi enxugando os pés dos discípulos. Essa é uma questão. A outra é que a gente sempre vê só nas ilustrações e no imaginário nosso, isso fica forte, como se Jesus só tivesse lavado os pés de Pedro, né? Mas ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Provavelmente ele foi lavando os pés de todos eles, talvez até do próprio Judas também. Aí, então, é que a gente tem a grande questão da indignação do Pedro. Como sempre, as coisas que o Pedro colocava naquele círculo, né, elas representavam, na verdade, o que os outros discípulos também estavam pensando e não tinham coragem de dizer, né? O Pedro conseguia, assim, elaborar melhor o sentimento de todos. E a primeira indignação dele era, espera um pouco, neste mundo uns mandam e outros obedecem, né? Essa expressão de que Jesus estava trocando os papéis e ele não estava entendendo, então, o que estava acontecendo. Na hora em que Jesus disse, se eu não te lavar
os pés, você não tem uma parte comigo? Então ele, então tá bom, agora entendi. É que eu quero tudo, então. Como se fosse possível o amor que Jesus estava tentando demonstrar naquele serviço, como se fosse possível ser uma atitude de quem recebe, né? Não, a iniciativa é toda da divindade, na sua graça, que então oferece o amor em serviço. Eu destaquei aqui um trecho do Ernie Dremer, que eu acho muito bonito sobre isso, né? O lava-pés não se trata de simples prática exterior, de um gesto meramente simbólico para externar amor fraterno. Não se trata de um ritual carregado de simbologia, de um ato litúrgico. Também não é uma encenação na qual o senhor e seu escravo trocam temporariamente os papéis, como uma espécie de laboratório para que cada um possa sentir a realidade do outro. O lava-pés é a concretização do amor até o fim. Vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Não. Os discípulos não compreendiam e Jesus até diz mesmo a Pedro, você agora não está entendendo, mas depois você vai entender. E nós continuamos com dificuldades para entender, porque Jesus, na verdade, está apresentando um paradigma desse servo e senhor, né, que já tinha aparecido em outros momentos. Né? Temos no registro lá de Lucas, por exemplo, que logo após a tentação, Jesus, então, vai ao templo e ele abre o livro do profeta Isaías e lê aquele trecho que define a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a missão que Jesus tomou para si. Ele, inclusive, diz, fechando o livro da leitura, né? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele se apresenta como o servo, como aquele que veio para servir e oferecer todas essas coisas à humanidade. Além disso, Mateus registra, mas outros evangelhos também, a história dos dois filhos lá e que queriam os melhores lugares no reino de Deus. E Jesus explica, então, para a mulher, em Mateus, em Lucas, eu acho, a narrativa é que os próprios filhos vêm pedindo isso, né? Os dois filhos de Zebedeus, e aí, então, Jesus diz assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O próprio Lucas narra essa história do que acontece durante a ceia, que bate um pouco com algumas frases que João registra dentro do momento do lava-pés, né? Os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. A figura, portanto, do serviço em Jesus, ela já estava apresentada em outros momentos também. Como que a gente hoje consegue entender esse gesto de Jesus? O lava-pés não é só um testemunho de amor, um amor completo, incondicional e humilde de Jesus, embora ele seja eminentemente um gesto de humildade e de amor. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele vai dizer logo em seguida. Mas nesse episódio do lava-pés, ele afirma, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. O gesto de amor, o gesto de serviço é para ser imitado. A nossa revista traz 4 tópicos lá no Palavra que Ilumina a Vida, né? Eu fiz um resumo pequeno desses 4 enunciados, porque acho que eles ajudam bem a gente a entender essa questão.
A renúncia ao status está na raiz do serviço cristão. No reino de Deus, status não é um valor. Quem quiser ser grande deve servir. E contraria com isso o nosso desejo de ser importante e reconhecido perante os outros. Acho que aqui resume bastante essa questão desse estranhamento que os discípulos tiveram, que a gente também tem, e o constrangimento, muitas vezes, que a gente ainda tem diante desse ato. Porque parece que a gente até entende outras atitudes de serviço, né? De estar com os outros e tudo isso. Mas esse ato tão humilde de lavar o pé da outra pessoa é de fato, mesmo entre o povo daquela época, né, era destacado aos escravos mais humildes, né, os mais desprezados eram esses os encarregados de lavar o pé das pessoas. A revista segue afirmando assim: o serviço nos ajuda a cultivar a humildade. Aqui a gente, então, está voltando um pouquinho naquela aula que eu mesma apresentei sobre humildade, né? Servir nos liberta do orgulho e da soberba. E não é por inferioridade, mas por amor a Cristo e às demais pessoas. A motivação para o serviço no mundo, quando a gente está falando no ambiente cristão, ela necessariamente é uma expressão de amor. O serviço é uma expressão de amor porque ele amou até o fim. No lava-pés, nessa atitude tão humilhante, e em todo o processo da crucificação. As descrições todas da crucificação que a gente tem nos diversos evangelhos e em outros testemunhos que a gente encontra na própria Bíblia e depois tudo mais que a gente tem aí, não é? De reflexão a respeito disso, ela nos lembra de que aquele sofrimento, aquela humilhação, ela é expressão de amor. Mas a gente se lembra também de que muitas pessoas que fazem gestos que aparentemente são de serviço, a motivação é outra, né? A gente tem pessoas fazendo gestos que podem ser tidos como servir, mas elas estão pretendendo, na verdade, fazer um exibicionismo, né? Uma religiosidade estereotipada e não fundamentada. O último item que a revista nos traz, a palavra que ilumina a vida, é esta de que nós todos somos servos e interdependentes. Todos têm algo a oferecer e todos precisam de algo. E aí eu até destaquei aqui esse texto lá de 1 Pedro, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vocês viram que eu estava procurando a cópia escaneada, né, desse documento da Igreja, Comunidade Missionária a Serviço do Povo, que foi um estudo elaborado em 1991, ainda na leva depois do Vida em Missão e depois do Dons e Ministérios, né? Essas propostas amplas da Igreja Metodista de se enxergar como comunidade a serviço, né? Hoje, no sermão do culto online, a pastora Laurilene salientou isso. É uma expressão muito interessante, né? A afirmação dela de que o único sentido de existência da igreja é o serviço. Ela fez uma reflexão sobre a reforma protestante nesse aspecto do serviço, né? E ela, então, lembrava que a igreja existe para servir, e o serviço da igreja principal é plantar tolerância, plantar a paz, a solidariedade, a esperança, a justiça e o amor. A única finalidade da igreja é servir. Ela afirmou no sermão de hoje, eu acho que isso é muito emblemático
neste momento que a gente está vivendo, né? Tanto o momento específico da Igreja Metodista no Brasil, como o momento do nosso país como um todo. Mas acho que também nos ajuda a pensar um pouco no sentido da nossa própria classe alternativa, que é a discussão que a gente deve até ter daqui a pouco, né? Aqui no nosso grupo. É preciso humildade para servir e também para ser servido. Acho que alguém mencionou isso numa das aulas anteriores aí, nossas também, de que nem sempre a pessoa aceita o serviço, né? E é preciso ter humildade para aceitar ser servido. Isso que talvez estivesse faltando para o Pedro, né? Ou, como eu disse, né? O Pedro simbolizando, representando todos os outros ali. Ao servir, o que vale é a necessidade do outro e não o que nós achamos necessário. Isso tem a ver um pouco com aspectos da questão da empatia no serviço, né? De como é que a gente consegue se colocar de fato no lugar do outro para então servir. Uma questão que é permanente quando a gente está trabalhando essa coisa do serviço e do poder é que esse gesto de Jesus ele é desconcertante porque ele frustra a expectativa dos discípulos e a nossa, de que Deus tem que ser forte e poderoso. No entanto, Jesus se mostra ali naquela cena e em muitas outras, né? A sua vulnerabilidade por causa do amor. O amor nos torna sempre vulneráveis, sempre. Essa lógica desmonta a lógica da hierarquia, dos domínios e dos benefícios. Porque a ideia do humilde e fraco servo Jesus não é muito atraente. É mais confortável a gente estar sob os cuidados de alguém conhecido e poderoso, um rei e senhor. Estar sob os cuidados de alguém que se mostra tão vulnerável, tão humilde, a gente fica desconcertado. Trata-se, no entanto, de colocar o poder que se tem a serviço dos outros, porque o poder de Jesus é um poder que se manifesta em amor e serviço. Será que a gente está disposto a isso? A aceitar servir, abrindo mão desse poder? Ou melhor, entendendo o poder de uma maneira completamente diferente do que hoje a sociedade daquela época ou de hoje, né, considera como poder, até onde a gente está realmente disposto a abrir mão de tudo isso para servir e amar incondicionalmente. Essa aqui para mim, o núcleo desse estudo, né? A revista apresenta ainda algumas frases como conclusões que eu fui anotando aqui. Devemos servir a todas as pessoas, mesmo as que não nos querem bem. Eu fiquei intrigada hoje, que foi a primeira vez, na verdade, que eu pensei nisso, que Jesus provavelmente lavou o pé do Judas também naquele momento. Todos devem servir independente da sua posição. Não é muito fácil a gente servir quando a gente está ocupando alguns papéis. E mesmo os serviços mais humildes, digamos assim, às vezes não é feito com esse propósito de expressar o amor incondicional. E aí não dá para a gente entender isso como um serviço cristão. Porque servir é abençoador para os dois lados, para aquele que serve e para aquele que é servido. E servir não é humilhação, é mostrar misericórdia e carinho, isso a gente já tem visto em outras lições também aqui. Mas servir não é finalidade, mas a resposta de Deus através do nosso amor. Somos os braços, a voz de Deus para alguém. A gente tem na Igreja Metodista o lema da Sociedade Metodista de Mulheres, né? Viver para servir. E eu pensei nisso quando li aqui essa expressão servir não é finalidade. Nesse sentido, então, a gente não vive para servir. O serviço é a nossa resposta de amor.
O amor de Deus, através da gente, ele nos transforma e possibilita que a gente, de fato, sirva também como única possibilidade, né? A graça e o amor de Deus são tão fortes e determinantes na nossa vida que a nossa única possibilidade de resposta é servir ao outro, é amar ao outro. Com isso, a gente encerra um pouco essa apresentação, mas eu tenho, depois eu retorno aqui para eu copiei aqui uma oração do Bispo Nelson, que eu encontrei num livrinho dele, sobre a questão do lava-pés, que eu queria, então, encerrar depois com a leitura dessa oração, seria a nossa oração de encerramento. Eu interrompo agora, então, a apresentação, para que a gente possa comentar e conversar um pouquinho sobre o texto. Legal, Dalile, obrigada, viu? As aulas da Dalile são sempre tão didáticas, né? Tão... que a gente, com facilidade, a gente caminha com ela. Bom, eu fiquei te ouvindo, né? Tinha lido a lição e tal, e fiquei pensando uma coisa que eu acho que é assim, enquanto igreja, parece que a gente racionalmente compreende a história do serviço, né, que nós temos que servir, e como igreja, de forma geral, a gente parece que fica sempre assim, procurando os formatos mais adequados para exercitar isso, entendendo na nossa racionalidade, na nossa compreensão humana, que esse é o nosso papel, nós temos que servir. Então, fazemos campanhas, fazemos coisas próprias da igreja, cada um de nós tem a sua história nisso, e aí a gente acha que está fazendo mesmo, né? Mas, assim, eu fico sempre pensando que a gente começa a desenvolver essa equação pelo fim dela, exatamente tentando voltar à palavra da Dalene. No fundo, a gente serve porque a gente foi tão impactado pelo amor de Deus, pelo menos assim que eu compreendo. O impacto do amor de Deus na nossa vida é tão intenso que ele muda o rumo da nossa história, ele muda a nossa realidade. Tudo aquilo que era valor, né, se inverte, ou pode continuar sendo valor a serviço de, né? Então, eu sempre acho que na igreja a gente compreende muito mal o conceito de serviço, que é esse que a Dalene está colocando para nós, que a lição coloca. É o amor de Deus que mobiliza em nós. Ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele sai para fora de qualquer jeito, ele tem que se pôr. Se ele não se puser, ele nos implode, porque é muita energia, né? Se a gente pensar na perspectiva da energia, a gente é tomado pela energia de Deus que habita em nós, quando a gente o encontra profundamente, que isso faz um milagre dentro de nós, né? Nós saímos de dentro de nós. Então, eu acho que na igreja a gente precisava pregar mais sobre o amor de Deus, não sobre o serviço. Estou brincando agora, né? Assim, só para dizer que o que a gente precisa é se converter, no sentido de mudar o rumo da nossa vida por causa do amor intenso de Deus. Porque se ele é intenso, ele vai ser intenso dentro de nós, né? E, portanto, ele vai mobilizar tudo. É mais para dizer que... conseguindo exercitar o amor de Deus em nós, o pleno exercício do serviço se realiza. E aí parece que tudo pega lógica. Eu volto àquele exemplo que nós temos usado algumas vezes na classe, quando eu olho para o padre... Esqueci o nome dele agora. Padre Júlio Lancelotti, isso. Quando eu olho para ele, eu penso que ele é um homem da minha idade. Eu acho que ele tem 1 ano, 2 a mais do que eu. E aquela energia é tão absurda, porque o homem vai para a rua, bom, enfim, não preciso repetir o que ele faz. Que, não é possível, né, uma energia humana ali, que ele é uma energia que passa do humano, porque ele é incansável, né, e ele deve, enfim,
As dificuldades que ele enfrenta não são só da ordem das coisas materiais, as coisas, falta isso, falta café, falta pão, falta não sei o quê, para aquela multidão de gente que cada dia deve ser maior, né, nas ruas de São Paulo. Mas, assim, há um vigor que ele é absoluto. Então, ele não é humano, ele não é nosso, ele não é daquilo que a gente conhece. Ele é o vigor mesmo do amor de Deus, que se derrama. É uma escolha, né? Assim, proporcionada pelo encantamento, né, com a energia de Deus na vida dele, enfim. E como ele e tantos outros, a gente poderia citar muitos na história, graças a Deus, né? Mas, enfim, eu queria fazer essa fala para dizer que pegar coisa pelo fim me parece que é mais complicado do que pegar pelo começo. O começo é o amor de Deus que transforma, né? Vamos abrir, então, para ouvir os demais. Enfim, vamos lá, Lu. Para mim, também, assim, o que mais impactou na lição foi justamente a questão do amor, né? Porque me chamou muita atenção que Jesus era vulnerável por causa do amor, ficou vulnerável por conta do amor, isso chamou bastante atenção. E no final, também, fazendo esse resgate que o serviço acaba sendo feito por conta do amor, né? Então, muitas vezes a gente foca só no serviço, mas se não tiver o amor, né? Lá em Coríntios também, de nada tem o valor. Então, assim, o que salta, embora a lição seja sobre o serviço, o que salta mesmo na lição é o amor, né? E eu me lembrei também de vocês citaram no começo, né, o pastor Luiz Carlos Ramos, e eu não sei quantos de vocês estavam na igreja, uma vez que ele estava lá, Uhum. e apareceu uma pessoa que acho que estava bêbado, e ele sentou assim, inclusive ele sentou assim do meu lado, e essa situação, ela sempre causa assim um constrangimento nas pessoas, e geralmente as pessoas que vão lá assim, querendo tirar a pessoa dali, e assim, e aquele dia me chamou muito a atenção a forma com que ele lidou nessa situação. Eu não sei se vocês se lembram disso. Ele teve um amor tão grande ali para aquela pessoa que foi muito perceptível de todo mundo, a forma com que ele acolheu, a forma com que ele conduziu, né? E eu me lembrei disso, para mim ficou assim muito claro, eu até de ter comentado aqui em casa, vocês viram como foi que ele foi com muito amor, assim, foi diferente a condução até de outras pessoas que eu já tinha visto fazer esse meio de campo ali, que é complicado, né? Então, não estou falando, nesse caso, muito do serviço, mas, assim, do amor, realmente, que ficou muito presente aqui naquele momento, e eu me lembrei disso agora. Eu lembro bem disso, Luciana, eu estava perto de ti, e foi muito bonito, realmente foi muito próprio, assim. Vamos lá, quem mais? Eu acho que vale cumprimentar a Darlene pela exegese que ela faz do Evangelho de João. Acho que ela fez uma boa apresentação da estrutura, né, do prólogo, né, dos sinais, né, que aparecem, e depois toda a dimensão da paixão, né, e até a ressurreição. No texto que nós lemos, que ilumina essa discussão de hoje, há uma passagem, um verso que diz assim, que Jesus sabia que tudo estava à sua disposição, né? Acho que essa é uma ideia que ela é recorrente em todo o Evangelho de João. Se vocês se lembram da passagem onde Natanael está no diálogo, acho que com Filipe, e Filipe diz, olha, lá vem o Senhor. Natanael diz, mas que pode vir, né? Ele faz assim uma fala jocosa em relação a Jesus. E Jesus, quando chega próximo de Natanael, diz que já sabia de Natanael. Quer dizer, a ideia é que
nessa estrutura toda do Evangelho de João, Jesus está de posse do processo, né? Jesus ele está no controle de todas as situações, né? Mesmo em lava-pés, né? Mesmo no contexto da morte, né? Parece que Jesus ele está fragilizado nessas situações todas. Então Jesus ele sabe. E por que é assim? Porque na verdade o Evangelho de João é o Evangelho que já identifica Jesus com Deus. Aqui nós temos uma experiência da kenosis, que nós falávamos já numa das nossas aulas lá atrás. Deus se despe, né, na figura de Jesus, né? Ele se esvazia ao se encarnar e se encarnar. Então, lava-pés, na verdade, é um processo da encarnação, dessa dimensão que nós poderíamos chamar de uma dimensão kenótica, ou seja, Jesus se despe de toda a sua divindade, né? E se posta assim de uma forma humilde como servo, como Deus também se posta do seu poderio e se encarna, né? Quer dizer, essa é uma dimensão da kenosis. Numa das nossas reuniões, o Luiz fazia menção a Filipenses, e Filipenses tem essa expressão belíssima, né? O Cristo, servo de Deus. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, né? Então, Paulo traz essa dimensão kenótica, né? Da kenosis, do esvaziamento, né? E esvaziar-se do poder não é um exercício fácil, né? Porque a sociedade ela é pensada na lógica do poder, na lógica da hierarquia, né? Quer dizer, essa é a dinâmica, é a narrativa do tecido social, né? Mas a narrativa, né, da experiência cristã, como a Darlene nos apresenta, ela vai na contramão e vai numa outra direção, né? Então, na verdade, só gostaria de fazer esse aporte do aspecto kenótico de lava-pés, né? Ou seja, Jesus se despe, né? E na cruz ele vai se despir assim, de uma forma mais radical ainda, né? É a expressão máxima, assim, da nadificação, do esvaziamento, né? Que é a morte, né? Porque a morte, ela é essa dimensão essa realidade que está no limiar daquilo que é o tempo e o eterno, né? A dimensão temporal e a dimensão eterna. Então, Jesus, ele, na cruz, ele faz essa experiência de radical de viver esse limiar, né? No sentido de se nadificar também, no contexto da própria morte, né? Enquanto uma outra dimensão do esvaziamento. Acho que talvez um pouco esse aspecto que lava-pés assim nos coloca, né? Quer dizer, como no fundo traduzirmos essas experiências de esvaziamentos, né, no nosso cotidiano. E não é, na verdade, um exercício fácil, mas que está em todas as dimensões, né? Se esvaziar de uma ideia, se esvaziar de um valor, se esvaziar de uma posição, de uma compreensão, né? Enfim, é sempre muito difícil, mas parece-me que o modelo está aí estabelecido, nessa lição, como a Darlene apresenta para a gente. Tá bom, obrigada, Edvaldo. Claro, né? Entre aspas, empobrecer-se é sempre mais difícil do que enriquecer nessa sociedade horrorosa que a gente vive de estímulo ao poder, né? Claro. Muito bom. Vamos lá, quem mais? Conete, Lucas, Vilna, André, Luiz. Bom, agradecer a Darlene, né? Adoro as aulas dela. Quando a gente fala dessa inversão
né? Que o amor é que proporciona o serviço, né? Eu lembro que na busca, a gente às vezes se prende em algumas armadilhas, né? E quando eu comecei a entender que o serviço é uma característica do cristão, né? Então, quase que inconscientemente, eu comecei a contabilizar o que eu fazia de serviço. E aí se tornou bater metas, né? O serviço, eu tinha que bater umas metas. Afinal de contas, eu era cristão, né? Então, quando a gente pega a coisa pelo pé, acontece isso com a gente mesmo, né? Mas não, é o amor, é compartilhar compartilhar da vida de Jesus, de Deus, né? É se harmonizar com ele no amor. Então, aí, claro que toda a contabilidade vira besteira, né? O serviço como a Rosa colocou também, é fruto desse amor. E aí não tem contabilidade, não tem meta, não tem nada, né? É outra linguagem, outro sentimento, né? Muito bom. Muito boa essa exposição da Darlene, que alimenta mais isso na gente ainda, né? Que bom, Lucas. A gente ri da gente mesmo, né? Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, já passamos por isso. Essas e outras pegadinhas do ser cristão. Como é bom amadurecer na fé, né? Como é bom a gente ir para um outro lugar, que ele é um lugar mais sereno, mais de acordo com a vontade de Deus mesmo. Deus não quer criar esse conflito, essa dor, essa angústia. Eu acho que não é isso. Isso até pode estar aí no percurso de cada um de nós, mas não é essa, acho que é a intencionalidade. Enfim, muito legal. Quem mais? Ó, Darlene, hoje o povo ficou abastecido, ninguém quer complementar nada, acho que... Fala, Vilna. Não? Ela ri lá no cantinho dela. Não, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, porque a exposição da Darlene foi excelente, a sua também, do Edvaldo também, e do Lucas também. Então, entendeu? Foi assim, completa. Tá E a bom. humildade é o principal na vida da gente, não é? Você, para tudo que puder fazer, seja humilde, né? Humilde tem amor, não é? Isso que é uma lição que fica muito, né? Muito para a gente, tá? Legal. Que bom, Juna, muito bom. Mais alguém? Todo mundo quietinho, 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 quietinho hoje. É isso? Vamos encerrar? Luiz, alguma coisa? Ivonete? Ó, tá chegando a Vera. Ah, não é a Vera. Eu vi que não é. Tá bom. É minha sogra. Minha mãe está lá deitadinha, dormindo. Bem deitadinha lá. Então, quem sabe a gente volta a palavra para a Darlene, porque ela disse que tinha mais uma tela para projetar para a gente encerrar. E só lembrando para quem chegou depois do nosso início, que a gente vai abrir um pouquinho a discussão hoje, vamos conversar sobre a questão da classe, né, do retorno da classe e tal. A gente precisa tomar um pouco, pelo menos discutir um pouco para encaminhar uma decisão, tá? Vamos ver a Darlene, então. Ó. Tá sem som, né, Dani? Pronto. O que eu queria, então, encerrar a conversa é com essa oração do Bispo Nelson, que eu achei tão significativa. Eu mesma vou ler, porque acho que a letra está pequena também. Então, é a nossa oração de encerrar essa conversa, né? Amado Deus, nós te buscamos nesse instante para agradecer-te pela dádiva do teu Filho, Jesus Cristo. Ele nos amou até o fim, abraçando a cruz, dando a vida por nós, esvaziando-se a si mesmo. Ele lavou os nossos pés num ato de humildade, esvaziamento e restauração. Vem, Senhor, hoje nos lavar com a tua presença, nos purificar com o teu batismo, nos limpar com a unção do teu Espírito. Precisamos de ti, Senhor. Quanta coisa dentro de nós precisa ser purificada. Olha, Senhor, a nossa aflição, angústia, fragilidade e incoerência.
Obrigado por teres amado o teu povo até o fim. Que aceitemos que este ato da tua graça como um envio para que a vida do teu povo, comunidade, dos teus servos e servas, sinalize amor e acolhida. Que nós possamos lavar os pés das pessoas mais carentes e marginalizadas. Tu, que fizeste servo para seres Senhor, dá-nos a graça de sermos servos e servas. Ajuda-nos a aceitar, acolher, suportar, perdoar e restaurar as vidas que tanto carecem de ti, do teu amor e da tua graça. Que o Espírito Santo nos revele esta maravilhosa dimensão do serviço, lavando nossos pés mutuamente, sob a força da tua graça, do teu caráter e do teu poder. Para a tua glória, ó Senhor. Amém. Que lindo, Darlene. É o Bispo Nelson falando, né? Quem conhece o Bispo Nelson. É o Bispo Nelson falando. Muito lindo, muito bonito. Muito obrigada por ter separado isso para a gente hoje. Muito bom. Bom, queridos, então é isso. São exatamente 11 horas, falta um minutinho. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre a questão da nossa classe. Tá? Eu queria meio que colocar a questão um pouco assim, vou sistematizar um pouquinho algumas ideias que me vieram e quero estar repartindo com vocês e pedindo que vocês ajudem a pensar o encaminhamento. A classe alternativa é uma classe que tem mais de 30 anos na Unimep, desculpem, na igreja, e ela foi criada por algumas pessoas, eu acho que por isso que eu usei Unimep, por algumas pessoas que faziam parte da Unimep, né, cristãos nossos, né, amigos nossos, e por outras pessoas da igreja, e essa classe sempre teve a perspectiva de ser uma classe mais aberta, no sentido da compreensão das coisas, né, do Evangelho, uma visão um pouco mais ampliada daquilo que nós entendíamos como a reflexão da escola dominical cotidiana. E desde o começo ela teve essa perspectiva de acolher pessoas de fora. Então, a Catedral de Piracicaba é uma igreja muito de passagem, a gente diz. As pessoas chegam à cidade, os metodistas, né, e vão para a catedral. E dali elas meio que vão se organizando para outras comunidades menores, enfim, elas vão achando o seu rumo, mas é uma igreja de acolhimento das pessoas novas na cidade, pelo menos foi assim. E como a gente na Unimep também tinha muitos alunos que vinham de fora estudar, então também ali a gente criou um espaço de acolhimento para essas pessoas que vinham para estudar na Unimep ou na Exalc, enfim. Então, a Unimep, a classe alternativa ela foi caminhando nessa perspectiva. E foi uma classe que sempre teve características um pouco diferenciadas. Por exemplo, teve um bom tempo em que a gente reunia sábados à noite na casa das pessoas, fazia uma jantinha, cada um levava um prato, a gente via um filme, discutia um livro, quer dizer, que a gente criava situações de convívio social do grupo e onde a gente podia, inclusive, avançar um pouco mais em temas, né, que eram temas interessantes e que não dava tempo na classe, não estava previsto na lição e assim por diante. Então, essa sempre foi a característica da classe alternativa. Teve altos e baixos, idas e vindas, essas coisas todas. 30 anos é bastante tempo, né? Então, assim, eu tive assim, na fundação, lá atrás, mais um monte de gente da igreja também esteve, enfim, é essa característica. Hoje somos nós que estamos aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender assim, é uma, entre outras, classes de adultos na Catedral de Piracicaba. Além dessa, nós temos mais duas classes, meio caracterizadamente assim, uma de pessoas bem idosinhas, bem já que trabalham muito na lógica da lição do jeito que ela vem, assim, tal, muito tradicional, é a classe wesleyana. Nós temos uma outra classe que se chama a classe Esperança, que até alguns anos atrás era dirigida pelo professor Gustavo Alvim e que tinha uma característica de ser assim voltada para o estudo bíblico e que após a sua morte a Meire, aquela colega nossa que esteve com a gente, ela assumiu e aí ela volta a usar um pouco a lição, perdeu a característica do estudo bíblico, mas que pega um grupo de pessoas
mais ou menos na nossa faixa etária aí, e que nesse período que nós paramos tudo, vieram estar conosco. A Meire, a Inayá e poucos outros vieram conosco. Bom, então, qual é o problema que se põe agora, né? A igreja como um todo já retornou. As outras classes estão funcionando, a Meire já voltou com a classe dela presencial, né? Alguns de nós, dos que estavam aqui conosco, estão lá com a Meire, outros dos nossos aqui já estão lá com as crianças, a Suzana, que esteve conosco durante todo o tempo, está lá trabalhando com as crianças, enfim, esse é o quadro, né? E também nós temos que voltar, está na hora da gente também começar a pensar no retorno, que é para a gente não ficar caracterizado como a classe que está só trabalhando de casa, né? Porque também não é essa a realidade. Alguns de nós só poderiam estar, porque que são de fora, virtualmente, mas a grande maioria de nós pode já estar presencialmente. Então, assim, esse é a primeira situação. No concreto, né, de concreto, para voltar, a gente precisa definir data, a gente precisa definir o modus operandi, porque agora nós não conseguimos mais voltar só do jeito como a gente era, aula lá na igreja presencial, porque a gente criou muitos laços nesse período, né? Então, muita gente, nossa, queridos aqui conosco, estão longe, estão separados. É o caso do André, é o caso da Vilna, é o caso da Edna, é o caso do Edivaldo, né? Aqui para nós. A Ivonete meio que mudou de casa, foi-se embora agora, não é? E também está fora. Então, veja, só do grupo que está aqui hoje, metade não estaria conosco presencialmente. Então, esse é uma questão que se coloca, porque nós precisamos continuar tendo vocês com a gente, né? No sentido de oferecendo esse espaço em que vocês possam estar conosco. Isso implica o domínio de algumas das ferramentas. No caso aqui, a Luciana tem sido a nossa auxiliar, mas a Luciana não pode ser a pessoa lá, porque a Luciana não está podendo sair de casa em função da Vera, todo mundo está acompanhando a situação. Então, a gente não tem alguém do grupo, a não ser que apareça alguém, né? Não tem alguém do grupo que domine as tecnologias. Esse é um problema que se põe, né? O outro problema que se põe é assim, ó, eu tenho 72 anos de idade, vou tomar minha terceira dose de vacina agora, na semana que vem, e preciso contar mais 14 dias após isso, que dá no fim de novembro. Então, assim, antes do final de novembro, eu não consigo voltar para dar a coordenada nessa nossa conversa dominical. Não teria nenhuma dificuldade de outra pessoa fazer isso, mas é que não sei se a gente tem no grupo alguém que se disponha a fazer essa coordenação. Então, aqui nós temos um segundo problema, né? Bom, terceiro problema é que no mês de dezembro, que é o mês voltado para o Natal, assim, nós temos no segundo domingo de dezembro, dia 12, por conta de compromissos do coral, que acaba sendo fundamental para aquela cantata de Natal que a igreja faz todos os anos, a celebração do Natal da igreja ficou antecipada para o dia 12 de dezembro. Então, no dia 12, nós vamos ter o culto, a cantata, a apresentação do Natal, as crianças lá fazendo presefinho, aquelas coisas todas que são próprias do Natal. E isso significa dizer que, de alguma maneira, se desmobiliza um pouco, né, o trabalho a partir do 12 de dezembro. No 19 já não vamos ter esse culto solene e tal, enfim, o culto vai ser no dia 12. Então, tem esse quadro pela frente, que é mais um elemento. Considerando tudo isso, eu pensei assim, só fazendo com essa rapidez para adiantar, e aí eu ouvi todos vocês na reação. Aí eu pensei assim, ó, se eu particularmente só posso voltar no final de novembro, e se essa estrutura da classe precisa mesmo uma coordenação, eu não teria nenhuma dificuldade de dizer, Ivonete, assume para mim aqui agora e tal, mas a Ivonete foi morar lá no sítio dela, né? E aí ela não está com a gente aqui, por exemplo. Então, eu não tenho muito alguém a quem dizer, por favor, ajude aqui, né? Porque isso não é não tem essa facilidade. Então, eu estava pensando assim, ó, se a gente, o Natal está tão próximo, e se tem todas essas questões permeando, vacina de um, vacina de outro e tal, então, quem sabe se a gente, como classe, permanecia nesse formato digital até o fim de
novembro, início de dezembro, até a última data, não é? Porque a gente sempre também dá uma paradinha ali entre Natal e Ano Novo, a gente dá uma segurada, porque as pessoas viajam ou recebem parentes e tal, então ficam impossibilitadas de estar conosco. Então, eu pensei, se a gente continuasse digitalmente até o final do ano e voltasse, então, na questão do presencial, no início do ano, no geral, a gente volta em meados de janeiro, né? Volta, porque daí é um tempo que a gente dá um tempo para todos nós, a gente também consegue se organizar um pouco melhor, no sentido de ver se alguém poderia ser um auxiliar de classe, um outro coordenador, alguém que pudesse ajudar um pouco também aqui no presencial, porque fora isso, né, pessoal, eu estou com os meus limites físicos, que vocês talvez estejam acompanhando e tal. Depois da quimioterapia, fiquei um pouco fragilizada nessa coisa de andar, de caminhar, de estar na rua e tal. Mas, enfim, consigo fazer, mas não do jeito que eu fazia. Então, preciso um pouco de alguém ali que me dê um reforço. Então, se a gente ganhasse esse tempo e retornasse presencialmente em meados de janeiro, eu tenho a sensação de que haveria um certo conforto geral aqui para todos nós, no sentido de deixar passar as festas, deixar tudo isso e reconfigurar o reinício do trabalho para janeiro. Até lá, quem sabe se, de repente, a Luciana podia treinar alguém para me ajudar lá. A Ivonete, essa semana, me disse, né, que tem uma TV de quantas? 28, né? 28 polegadas, para ofertar para a classe, que, de repente, poderia ser uma telinha lá para a gente, né? Então, essas coisas todas a gente precisaria pensar, ter mais tempo para pensar. Então, eu estou com essa sensação de que por aí seria um caminho legal. Mas quero ouvir vocês. Vamos lá, vou parar de falar. Tá bom? Vamos abrir os microfones, aí cada um fala o que tem vontade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu não sou bom em tecnologias. Sim. É possível fazer essa classe, presencial e virtual ao mesmo tempo, lá na nossa sala, na igreja? É isso? A Ivonete ofereceu a TV, é por isso? Vai, Lu! Lucas, é possível sim. Para fazer a transmissão do professor estando na sala de aula lá, de lá, para as outras pessoas, é relativamente simples. Você precisa de um celular e aí a pessoa transmite como se ela estivesse em casa, então transmite para as outras pessoas e para os alunos que estão na frente dela. Para ter um professor que não está na sala e transmita para os alunos da sala e também para os outros, exige um pouco mais de estrutura, porque aí você precisa realmente ou ter um projetor ou ter uma televisão, como agora estamos sabendo que teríamos, e tem a questão do som também. Tendo a televisão, já ajuda bem, porque já tem a questão do som. Precisaria ter um computador ali para poder ligar e tal, e passar a tela para a televisão, entendeu? É um cabo que liga, então, tranquilo. Se fosse pelo projetor, aí precisava projetor, precisava provavelmente de um de som, porque aí o suíte para quem está, o professor que está na classe, para todo mundo. Exige um pouco mais de estrutura, professor estando fora e tendo que transmitir para os alunos na sala. Que é o caso de para quem dá aula de longe, no caso do Edivaldo, por exemplo, e para quem daqui, mas que dá aula de casa, por exemplo, Barbosinha, que dá aula de casa, coisa desse tipo, né? Então, seria nessa hora, Lucas. Não, porque eu acho, na minha opinião, seria o mais interessante, né? Porque continuaríamos com as pessoas que só podem estar virtual, mas também estaríamos presencial. Né? Eu acho que seria a plenitude da classe hoje, né? Porque agora o virtual nos condicionou também, né? Porque tem também uma coisa, queridos, que a gente não falou aqui, que eu preciso falar, que é assim, nós temos vários alunos da nossa classe que, por limites de usar as tecnologias, por mais simples que tenha sido esse nosso processo, eles não acompanharam com a gente. Muita gente que não veio. E que agora, ao retornar, graças a Deus, está indo lá com a Meire. Então, tudo bem, pode ser até que a gente, entre aspas, perca esses alunos, porque já
se ajeitaram lá com a Meire. Mas isso é comum no trabalho da igreja, não, isso não é um problema para nós. Mas eu quero dizer que por muito tempo ficaram sem o atendimento, porque não, o celular não comporta colocar mais um app, não sei o que, essas coisas. Mas, na verdade, nós temos gente por aí, e tem gente que nem foi, não voltou, não foi para a Meire e não está aqui. Então, em a gente voltando, essas pessoas retornam à classe, né? Nós tínhamos uma classe grande, lembram, né? Bom, vamos lá. Quem mais quer dizer alguma coisa? Luiz. Essa questão de como fazer, de se é possível fazer, a Luciana já respondeu que sim, é possível transmitir, pode ser por Zoom mesmo, né? Envia o link do Zoom para quem não está aqui, a pessoa se conecta e transmite a aula que fica focado lá no professor, né? O celular ou o computador, o notebook, fica tomando a imagem e o áudio do professor enquanto ele está falando com a classe, ele está transmitindo também via Zoom. Se é o contrário, um professor que vai transmitir a lição remotamente, de fora, então aí exige também aquilo que a Luciana disse, ter lá um aparelho de televisão ou um retroprojetor para projetar na parede, um sistema de som para sair o áudio, né? E os alunos estão ali sentados e é um pouco mais complicado, porque a interação fica talvez um pouco mais complicada, a questão de microfone e tudo isso. O grande problema que eu vejo é que precisa de alguém responsável e que saiba fazer. Não dá para chegar na hora e ficar improvisando. Deixa eu ver como é que se eu clico aqui, eu clico ali. Não. Se você fizer assim, a gente vai perder meia hora do tempo improvisando, vendo como é que faz. Então é muito difícil isso, quando a classe não tem, a menos que encontre alguém capacitado, capaz de mexer com toda essa parafernália tecnológica e montar o sistema, o esquema para transmitir a aula ou para receber a aula remota de alguém. Então, eu não sei, eu temo que isso talvez não funcione bem. O que se poderia fazer para atenuar isso é, enquanto o professor está dando a aula, que se esteja gravando, e depois a gravação se joga lá no YouTube, como a gente tem feito e tudo mais, e as pessoas podem assistir depois. Se é um professor que vai dar aula remota, o mesmo pode ser feito também. O professor grava a sua aula e envia, e no dia lá os alunos assistem e discutem. Claro, não vão discutir com o professor, não vão poder ter interação, mas são os limites que se tem, né? A minha observação é só essa, assim, de que eu acho que é factível, possível, mas é muito difícil se não tiver alguém específico, comprometido, que vai todo domingo lá fazer isso, porque a menos que a gente tenha 2 ou 3 pessoas que sejam capacitadas, o que é muito mais difícil, né, para irem se revezando. Isso dá trabalho e isso requer conhecimento, né, para fazer. Esse é um pouco do meu temor, né, Luiz? Eu fico sempre muito cuidadosa de não jogar sobre a classe, sobre as decisões da classe, um certo humor de quem não domina, porque eu não domino mesmo as tecnologias. E fico sempre querendo ver se a gente consegue alguém que possa fazer isso, porque da mesma forma como é difícil para um grupo, é fácil para outro, né? Se nós tivéssemos aí um grupo mais envolvido, seria... Mas, enfim... Se a igreja tivesse alguns jovens aí, que nós não temos, né? Porque os jovens geralmente dominam muito isso, né? Mas nós não temos, né? Não temos. E aqui no grupo mais, por exemplo, eu tranquilamente poderia fazer isso, mas eu já não vou estar aqui. Eu, em mais 15, 20 dias, eu devo partir. Então, se é só melhorar dessa cirurgia, eu já vou embora para o meu trabalho, né? Então, essas coisas é que pode criar uma falsa expectativa, né? E depois a coisa não funciona, cria frustração daí. De tudo que nós falamos... sim, Ivonete, fale. Eu não estou morando em Piracicaba, né? Mas estou morando a 30 quilômetros, 35 quilômetros. Então, assim, se o Lucas topar, nós dois poderíamos nos
nos preparar para isso e a gente fazer um revezamento, né? Quando ele não puder ir, eu vou. Mas aí a gente se prepara, afinal de contas, a gente consegue aprender, né? É possível não vamos aprender a colocar um cabo aqui, tirar um cabo dali, é possível, né? Então, assim, eu me proponho a ajudar a aprender e não posso me comprometer todo domingo, porque não vai dar para ir todo domingo, né? Viajar assim todo domingo. Mas, assim, se o Lucas topar e tiver mais alguém, de repente aparece mais alguém também, umas 2 ou 3 pessoas que consigam fazer isso, né? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu mesmo, Lu, quero aprender. Eu não sei se eu vou saber executar, mas eu quero estar junto. Se tu fores treinar, por exemplo, o Lucas e a Ivonete, eu quero aprender. Eu acho que todo mundo tem que querer aprender. Se a gente vai efetivamente funcionar, eu não sei. Mas, assim, se vocês se encontrarem para isso, eu estava pensando que a gente podia ir lá na igreja, combinar com 2 ou 3 de vocês, criar o grupo, fazer e fazer uma classezinha extra, assim, durante 15 minutos, só para ver se está funcionando. Não precisa ser hoje nem amanhã, não. Nós temos tempo até, se a gente decidir que seria a partir de janeiro, dá tempo de fazer isso. A Luciana pega um horário que ela tem disponibilidade e treina a gente, né? Mais alguém até que queira, se alguém mais quiser, porque daí a gente fica meio que todo mundo no exercício, ajudando uns aos outros e aprendendo juntos a fazer isso, né? Fora isso, eu acho que tem essa ideia do Luiz, que é a gravação, que ela sempre, de alguma maneira, vai assim, como é que eu vou dizer, vai garantir, né, para que eles, se porventura der um problema no dia da aula, e a pessoa não consegue entrar, ou a gente não consegue facilitar a entrada, ela pode ver depois, né? Eu acho que isso não é tão difícil de fazer, Luciana? A gravação. Internet boa lá na igreja? Eu acho que é boa. A transmissão? Eu não sei responder isso bem, eu teria que ver com Nunca você. experimentamos. A gente tem... É uma coisa que vai ter que ter também. Como? Oi? Não, isso realmente é uma coisa que é preciso checar, né? A questão da internet lá, como é. Tá. Darlene? A gente tem também o Maurício, que andou ajudando um pouco, quem sabe ele é uma pessoa que está sempre lá, né? Se ele aprender direitinho a fazer, ele poderia, eu acho, também oferecer algum suporte. Qual Maurício? O Maurício da Fernanda. Ah, tá. É um nome mesmo. E tem o Pedro, como chama? O Tiago do Pastor, vai estudar em Uberlândia, né? Eu acho que a partir do semestre que vem, provavelmente as aulas serão presenciais, ele vai ter que ir embora. Mas o Pedro, não sei se está estudando fora ou aqui, alguém sabe? Quem sabe o Pedro também, se estiver estudando em Piracicaba, seria também uma pessoa que pode ajudar. Pensando nessa coisa de revezar, de ter mais gente que possa eventualmente. Mas a gente vai ter que fazer um rodízio, né, uma escala de pessoas encarregadas, né? Porque tem que ter responsabilidade realmente de estar lá e segurar as pontas para isso, né? Teria que ter uma escala. E acho que se a gente tiver aí umas 4 pessoas, seria o ideal, né? Que a gente pudesse, então, se revezar, mas tem que ter gente treinada e competente para fazer, né? Agora, eu acho também que se a gente vai nessa ideia, nessa sugestão da Rosa de continuarmos assim este ano e retomar só no meio de janeiro, até lá a gente tem tempo de se organizar, de pesquisar, e também as primeiras aulas, se a gente não conseguir com todos os recursos, a gente vai se desculpando mutuamente, não é? E continuar perseguindo esse alvo de fazer, não é mesmo? Claro. Eu acho que é um Olha, pouco... eu me coloco assim, à disposição para aprender, posso ir na casa de alguém, aprender a fazer isso, me coloco assim, e até para treinar antes de janeiro, se for o caso, ir lá na igreja, fazer, a gente tentar fazer lá uma conversa lá para ver se funciona, eu estou à disposição. Que bom, Lucas. Obrigada, viu? Eu acho que isso é legal, né, Luciana? Não sei se tu sente... Pode ser que não dê em nada, mas a gente, pelo menos, vai crescer um pouco, vai tentar, né? Fala, Ivonete.
Eu só não vou estar disponível de 29 de dezembro a 20 de janeiro, porque eu vou viajar para o sul do Chile. Ai, que coisa boa! Legal. Não, legal. Eu acho que isso a gente acomoda, né? Bom, quero ouvir mais gente aí. Quem mais? Assim, o pessoal de fora se sente razoável nisso? Se sente atendido nisso? A Vilna, o André? Eu acho que essa sugestão que o Luiz Carlos diz, que o Luiz Cardoso diz, eu acho que ela é legal, essa estrutura híbrida, né? Você trabalha presencialmente com quem está de fora, eu acho. A questão é esse suporte técnico, né, que ele aponta, mas se o pessoal que está aí próximo se dispõe, né, como o Lucas, a Ivonete e outros e outras, né, e de repente pensar essa estrutura no âmbito da igreja também. Como é que se poderia ter uma estrutura até para os cultos também, né, ser uma questão da própria comunidade lá, né, quer dizer, enfim, talvez levar isso para o próprio pastor, para a pastora, para pensar dentro de uma perspectiva mais ampla. Enfim, não sei. Legal. Várias igrejas fizeram isso agora no tempo da pandemia, né? Transmitindo ao vivo, só com um grupo pequeno lá, né? Na igreja e o pastor pregando, tudo remotamente, né? Eu acho que Aham. aqui em Piracicaba, quem montou esse esquema foi a igreja do Matão, porque tem aquele Fabiano? o Fabiano, que ele é craque nisso aí, ele é técnico de áudio e som, né? De áudio e vídeo, então ele domina tudo e tem equipamentos, né? Porque a outra coisa é o seguinte, não dá para improvisar, precisa ter alguns equipamentos, os equipamentos que funcionem. Você vai transmitir com celular, vai ter que ter um tripé para colocar o celular fixo, parado, né? Focando na pessoa como uma câmera, e a luz que vai projetar a luz na pessoa, porque senão a imagem fica ruim. Tá? Tem que ter um microfone, um bom microfone, porque não dá para captar o som, especialmente lá na igreja, que é aquele espaço amplo. Se for captar pelo microfone do celular, vai ficar muito ruim, tá? Pode até não ficar inaudível. Então tem que ter um microfone que vai ficar perto da pessoa, e tudo isso tem que montar, né? É equipamento. Olha, Luiz, tu desse uma excelente ideia, Luciana, não sei se tu te dá bem com o Fabiano, a gente trabalhou com ele na Unimep há algum tempo, não sei se Eu acho tu... que para ajudar, digamos assim, dar ideias e montar, ele seria. Eu acho que Eu ele tenho, faria com, com eu tenho muita tranquilidade. proximidade com o Fabiano, porque ele foi genro da Ana Glória, né, que era minha amiga muito pessoal, e do Artêmio. Então, assim, a gente pode, se tu tem uma relação boa, Luciana, a gente pode tentar... Tem super próximo também, Fabiano. Não te ouvi, Luciana. Também tenho uma proximidade do Fabiano, conheço bem ele. Se Posso precisar, bater a um gente papo com pode ele. fazer uso, chamar, né? A gente pode fazer uma primeira experiência, porque, assim, estamos pensando agora só na classe, Edivaldo, a tua proposta da igreja é boa, mas ela ultrapassa o nosso limite aqui. Então, se a gente conseguir resolver isso em termos de classe, já é um super avanço, né? Então, então a gente depois... então, assim, vamos por partes, assim, porque a gente já meio que trocou as ideias, figurinhas e tal. Então, vamos pensar assim, ó, que, primeiro, eu acho que temos que tomar decisões assim. Ó. Primeiro, a decisão de que temos que voltar. E isso é consenso para todos nós, né? Eu acho que ninguém duvida disso, temos que estar lá de novo presencialmente. Esse é um ponto. Segundo ponto é quando temos que voltar, quando vamos voltar. Voltamos logo, e daí nós precisamos de alguém que coordene o trabalho, ou voltamos no ano que vem, eu que ainda continuo na minha possibilidade de coordenação, né? Desejando que alguém se aproxime disso, porque essas coisas não têm que ser vitalícias, mas, enfim, enquanto não aparece alguém que se proponha a continuar na coordenação da classe, eu fico e tal. Mas, assim, para mim, teria que ser no próximo ano. Tudo bem isso para todos nós? Todo mundo está concordando? Terceira coisa que eu acho que é importante, a gente precisa decidir que do Natal até meados de janeiro, a gente tem que dar uma segurada,
A gente tenta, todos os anos tem acontecido isso ultimamente. Ah, vamos parar ou não vamos? Não, vamos continuar e tal. Daí, na hora mesmo da classe, a gente chama alguém de fora, a gente mobiliza as pessoas e tal. E nessas datas, que são Natal, Ano Novo, aquele iníciozinho de ano, que são datas importantes, que a gente sabe que as famílias se reúnem, tem todo esse limite, aí vem 2, 3 pessoas para a classe. Então, fica um trabalho complicado. Então, eu queria já tomar essa decisão assim, se a gente poderia, do Natal até meados de janeiro, dar essa parada. Porque daí a gente volta com esse fôlego, né? E as pessoas tiram férias. O nosso grupo é um grupo que tem essa característica. Sai, né? Ou mesmo que não saia, se libera um pouco do trabalho da igreja, fica em casa com a família e tal. Então, se todo mundo concorda, a gente já decide agora, que é para não ter que fazer essa decisão daqui a pouco. Tá tudo bem para nós assim? Tudo ok? Tá bom. Então, isso para mim eram as coisas que a gente precisava decidir a priori. A segunda coisa que nasceu hoje do grupo, né? Que a gente, então, faça um mini treinamento aí, usando a disponibilidade da Luciana, daí depois eu converso com ela, daí eu crio um grupinho aí, ó, Ivonete, Lucas, Luciana, eu, e aí a gente pode depois tentar consultar o Maurício, e o Pedro, né, que são os outros nomes que apareceram, que a Daline sugeriu, ou alguma outra pessoa que daqui a pouco a gente lembra, e criamos um grupinho aqui para decidir quando faríamos esse pequeno treinamento e tal. Em precisando do Fabiano, eu tenho porta aberta com ele, ligo para ele e tal, para dar um suporte para a Luciana naquilo que ela precisar. Se precisar. Caso contrário, a gente resolve aqui entre nós, né? Vai, Darlene. Eu acho que a primeira coisa, Rosa, antes ainda do grupo, é realmente fazer um teste de transmissão. Ah, sim, isso está dentro aí acho que né, isso tem que acontecer primeiro, e aí não sei quem é que tem que tomar essa providência do teste, porque se não tem condições de transmissão pela internet, né, por tipo de conexão que tem, aí a gente tem que procurar outros. Mas isso está no âmbito aqui da Luciana, desse grupinho que a gente vai formar, que é para tomar esse tipo de encaminhamento, né? Tudo certo assim, companheiros? Parece uma assembleia do PT, né? Vamos tomar decisões aqui. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Que nós temos assim para. Aí, a partir disso, eu já comunico para o pastor que tomamos essa decisão, para a Zoé, que não está aqui com a gente, que é coordenadora da escola dominical, e como classe, então, essa é a nossa realidade. Porque nós, porque, assim, só para todo mundo aqui entender, a igreja se organiza por ministérios, né? Ministério de administração da igreja, Ministério de atendimento às crianças, Ministério de educação, então, de ensino, que a gente chama na igreja. Então, eu sou a coordenadora do Ministério de Ensino. Esse é um dado que eu não sei se todo mundo... Então, a mim compete articular todas essas questões de ensino na igreja. E aí, a gente tem feito isso aqui na classe, e eu presto contas para a Zoé como coordenadora dessa classe, mas ela está encaixada dentro do Ministério como coordenadora da escola dominical. Essa é a estrutura da igreja, né? Então, agora eu preciso comunicar para a Zoé, que não pôde estar conosco, ela justificou hoje, ela estava com problema, eu esqueci de dizer, e, ao mesmo tempo, ela precisa comunicar agora ao pastor como é que vai ser. Essa é a estrutura hierárquica que a gente tem na igreja, né? E, então, nós estamos tomando a decisão no âmbito da classe, que temos toda essa liberdade para fazer isso, e aí as coisas caminham. Tudo bem? Podemos fechar hoje? Qualquer coisa que me escape, que alguém lembrou, que não disse, no domingo que vem a gente pega um pedacinho ali, alguém lembrou de mais alguma coisa e tal, é um pouco isso, tá? Tudo bem? Podemos terminar? Já fizemos uma oração com a Darlene, que trouxe para nós esse texto lindo do Bispo Nelson, então, assim, é só desejar mesmo uma boa semana para todos nós, lembrar que se alguém da cidade, né, daqui perto de nós, ainda tem alguma doação de livros a fazer, nós estamos encerrando a campanha essa semana, lembra aquilo da minha norinha lá para mandar os livros para as 2 escolas lá de Manaus, né? Então, se alguém ainda tem alguma coisa, faça contato, me ligue e tal, a gente se organiza para pegar, e quero ver se essa semana já fecho tudo, já chegou bastante coisa, e, enfim, tá certo?
Então, uma boa semana para todo mundo. Deus abençoe e que nós tenhamos um Bom tempo domingo. bom aí para frente. Boa semana. Bom, agradecer a Deus pelo Luiz, que está bem conosco aqui, que passou pela cirurgia, né? Isso é muito bom, tá? Beijo para todo mundo. Boa semana. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.